Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do módulo História e Filosofia do Desafio Jovem. E nós estamos chegando já ao final das nossas aulas, temos mais essa aula e mais uma outra aula final, e aí então encerramos o ciclo deste primeiro módulo do Desafio Jovem. Hoje nós vamos estudar a aula sobre Introdução à Disciplina para os alunos do programa do Desafio Jovem. Essa aula foi desenvolvida pelo pastor David Berry e apresentada aqui por mim, Wagner Zanelato, que já estou caminhando com vocês neste módulo. Gostaria de frisar e de deixar muito claro que o nosso objetivo aqui não é esgotar o processo de disciplina no Desafio Jovem. Nós queremos apenas dar uma introdução, colocar uma aguinha na sua boca, colocar um desejo para você depois participar de um módulo que teremos especificamente, que será ministrado pelo pastor Greg Dill. Esse módulo será presencial e será em maio. Nós vamos falar sobre disciplina. No mês de maio nós teremos esse módulo, então você pode participar conosco. Mas nesta aula nós queremos aqui, trabalhar alguns conceitos muito básicos, bem simples, mas é para que você tenha aí algum já start dentro desse processo, para você entender como é que nós trabalhamos no Desafio Jovem. Muitos, quando começam a trabalhar no Desafio Jovem, clamam ao Senhor dizendo: Senhor, me ajude, eu sou novo na equipe. Como é que eu faço para lidar com os alunos? Como é que eu faço para disciplinar os alunos, para chamar a atenção? Quais são os maiores desafios encarados pelos novos membros da equipe do Desafio Jovem na área disciplinar do aluno? Esse é um grande desafio, porque, infelizmente, nós vemos muitos casos, principalmente no nosso país, de abuso de autoridade. Às vezes, alunos que se tornam estagiários e obreiros não sabem lidar com isso e acabam abusando da sua autoridade, abusando da sua posição. Como é que nós encaramos isso? Então, é sobre isso que nós gostaríamos de falar um pouquinho aqui nesta aula. Para entender isso, e às vezes até entender o nosso comportamento, como que nós agimos e reagimos, é importante entender a nossa experiência passada com a disciplina. Como foi a nossa vida? E aí vem uma perguntinha para você. Você foi criado e disciplinado por pais cristãos? Sim ou não? Se foi, aí responda na sua apostilinha sim. Caso contrário, não. Como era o ambiente na sua casa durante os seus primeiros 12 anos de vida? Você foi criado por pai ou por mães biológicos? Eram seus pais biológicos? Você foi criado em um lar com um parente por casamento não consanguíneo, ou seja, um padrasto, uma madrasta? Foi criado em um lar de mãe ou pai solteiro, ou mãe solteira? Foi criado por alguém que não são seus pais biológicos, foi criado pela avó, pelo avô, por um tio, enfim. E pense nessas coisas. E pensando nessas coisas, avalie como era a frequência com que você era disciplinado. De 0 a 10, raramente você era disciplinado, ou você era disciplinado muito frequentemente? Constantemente você era disciplinado. Com que frequência as pessoas estavam iradas no momento em que estavam disciplinando você? Raramente, mais ou menos, ou muito frequentemente? Perceba, essas questões são muito importantes, porque a maneira em que você foi educado e disciplinado, via de regra, você reproduzirá isso. Via de regra. Normalmente você vai reproduzir esse comportamento que você aprendeu. O que não é errado, mas é natural. Agora, se você foi criado num ambiente hostil, um ambiente hostil de disciplina, é muito provável que você reproduza isso. Por isso você precisa aprender e precisa desenvolver princípios bíblicos na hora da disciplina. Por isso nós vamos ver agora 3 níveis de obediência. Então, o primeiro nível de obediência é obedecer. Obedecer porque foi dito para fazer. Olha, não me pergunte por quê, eu vou obedecer e vou fazer aquilo que me pediram para fazer.
Ok, esse é o primeiro nível da obediência. O segundo nível é obedecer e descobrir a principal razão do porquê foi dito para fazer aquilo. Então, eu obedeço. Mas por que você quer que eu faça isso? Eu vou obedecer. Mas eu quero descobrir, eu quero saber a razão. Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que fazer isso? Então, esse é o segundo nível da obediência. E o terceiro nível da obediência é obedecer por si mesmo, porque você entende que é a coisa certa a se fazer. Então, você faz aquilo porque você entende que é correto e você vai agradar a Deus e ser abençoado por Deus. É extremamente importante para a equipe do Desafio Jovem, os obreiros, os estagiários, os monitores, ou seja, qual for a nomenclatura que você usa, funcionar no nível 3. Obedecer por si mesmo porque é a coisa certa a fazer. Então é isso que nós devemos trabalhar e desenvolver dentro do Desafio Jovem. Nessa charge nós temos aí essa expressão, né? Eu penso que tem de haver regras, caso contrário nós estaríamos nos divertindo o tempo todo. Então tem tempo para todas as coisas. É muito importante entendermos isso, que existe tempo para descanso, para lazer, mas para o trabalho, para o empenho e nisso nós devemos nos aplicar na obediência ao nosso Deus e àqueles que estão sob autoridade na nossa vida. Qual é a razão principal por que você tem cada regra no seu desafio jovem? Por que não pode isso? Por que pode isso? Por que os alunos têm que fazer assim ou assim? Então, pense no porquê das regras, no porquê de como as coisas são. E só voltando aqui à questão das regras, é importante colocar essa situação, porque, via de regra, os nossos alunos, quando vêm ao programa do Desafio Jovem, eles não têm uma estabilidade na sua rotina. Eles não arrumam a cama, não deixam as suas roupas organizadas, não deixam os seus pertences organizados, não tem horário para levantar, tem uma vida completamente desregrada. E quando chegam no Desafio Jovem, o Don Wilkerson, que sempre diz isso, que o Desafio Jovem tem que ter um pouquinho do exército, né, que o Desafio Jovem tem que ter um pouquinho do exército, mas não pode deixar o amor de lado. Né? Tem que ter a casa do pai e da mãe, o abraço, o aconchego, mas nós temos esses níveis de obediência, de rigor, de cumprimento de horário. Para quê? Para estabelecer princípios e resgatar princípios na vida daqueles que têm uma vida completamente desregrada, desfuncional. E agora queremos que eles funcionem de maneira adequada. É óbvio que existe um tempo para esta adaptação. Então, o aluno, quando chega no centro de indução, ou chega no começo do programa, ele vai, então, desenvolver um período para que ele possa se adaptar a essas novas regras. E aí a equipe tem que ter flexibilidade, até mesmo para compreender e entender essa fase de adaptação. Agora, existem também não só 3 níveis de obediência, mas 3 níveis de disciplina. O primeiro é a autodisciplina. Esse é o melhor nível da disciplina, o indivíduo que é autodisciplinado, que ele busca fazer as coisas da maneira correta, cumprir as regras, estar no horário das aulas, levantar no horário, estar no horário no lugar das refeições, obedecer a equipe no trabalho e assim por diante. Tem aquele que é disciplinado por outros, que ele já não consegue funcionar tão bem, porque a sua vida é um pouco desorganizada. E nós estamos aqui para ajudar os alunos a organizar as suas vidas. Então esse vai ser aquele que é disciplinado por outros. E tem aquele que, infelizmente, não vai ser autodisciplinado, não vai aceitar a disciplina dos outros e vai ser disciplinado por Deus. Agora, se for disciplinado por Deus, aí nós nos lembramos de Hebreus capítulo 12, que fala sobre disciplina, aí do verso 5 a 11, graças a Deus, se for disciplinado. Porque aquele que é disciplinado tem a evidência de que é filho de Deus. Se você vive no pecado, vive numa vida desregrada, disfuncional e não é disciplinado por Deus, talvez tenha um problema, talvez você não seja filho.
Eu não sei se algum dos queridos aí tem filho, é pai ou é mãe, mas eu sou. E tem um menino de 2 anos e 7 meses, e agora, pela graça de Deus, nós vamos ter outro menino. Queridos, é impressionante, mesmo com uma criança pequena, uma criança que ainda está em desenvolvimento, nós temos que discipliná-la. Temos que estabelecer os limites com amor. Com amor. E isso é muito difícil. E quando nós vamos exercer a disciplina no Desafio Jovem, nós temos que ser firmes. Entretanto, nós devemos exercer essa disciplina com amor, aplicá-la com amor, sermos justos e pedirmos orientação de Deus para tanto. Isso é muito importante, querido. Quais são os principais objetivos da disciplina? Por que nós disciplinamos alguém? Simplesmente para dar uma pena, simplesmente para que ele pague por aquilo que ele fez de errado? Não, queridos, não é simplesmente por isso. Nós pensamos em levar uma mudança interior, uma mudança interna, que aquele que tem errado, a disciplina venha a trabalhar nele de tal maneira que transforma a vida dele. Eu tive uma experiência recentemente com um ex-aluno do programa, do meu tempo, quando eu era diretor. Ele, naquela altura, ele foi disciplinado e ele, por conta da disciplina que ele tomou e da regra que ele quebrou, ele teve que ficar mais 4 meses no programa. E ele disse para mim recentemente que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele, foi aquela disciplina. Que aquela disciplina que ele tomou levou ele a uma mudança interna. E recentemente ele me procurou e estava testemunhando sobre esse fato extraordinário. Então, às vezes, nós não mensuramos, não medimos o que acontece com o aluno no momento, mas no futuro nós vamos ver a grande diferença que essa disciplina traz. Porque no momento a disciplina nunca parece agradável, mas ela tem efeito produtivo para a vida do aluno que é disciplinado, porque ela leva ao crescimento positivo. Então, disciplina, queridos, não é pena. Disciplina não é deixar o indivíduo lá, e infelizmente a gente escuta muito disso, que muitas comunidades terapêuticas, e graças a Deus isso já ficou no passado, mas muitas comunidades colocavam lá o pessoal para cavar buraco, para carregar tijolo, para fazer algumas coisas sem propósito. Sem propósito. Esse negócio de cavar buraco, o indivíduo cavava o buraco, aí agora fecha. Então isso não leva ao crescimento. Então nós temos que pensar na melhor maneira para disciplinar os alunos, mas leva à mudança, leva ao crescimento positivo. Esses são alguns objetivos. Leva à cura, leva à transformação, não só punição por punição. Então, às vezes, você vai ter lá no seu centro alguma atividade que precisa ser realizada, você precisa carregar alguma coisa de um lado para o outro, enfim, mas um trabalho físico, pode até ter isso, mas necessariamente não tem que ser assim. Não tem que ser necessariamente um trabalho físico ou alguma coisa. Deve ser, e você deve perceber qual atitude vai levar à cura. Por isso, nunca discipline um aluno sozinho. Converse com a equipe. Converse, discuta, peça a orientação de Deus, porque a disciplina ela é do Senhor, irmãos. Ela é do Senhor. Não aplique apenas disciplinas físicas. Olha, vai trabalhar 3 horas ali na enxada, vai cavar um buraco. Não, isso não é necessariamente produtivo. Necessariamente não é produtivo. Eu não estou dizendo que o trabalho não deve ser. Eu mesmo tenho experiência disso, porque eu estudei num seminário que tinha muitas regras no Instituto Bíblico, e lá, uma vez, eu quebrei uma regra, e eu fui disciplinado. E a disciplina naquele seminário acarretava em 2 horas a mais de trabalho, do trabalho que nós realizávamos lá. E qual era normalmente a disciplina? Ficar lá espremendo laranja. Nós éramos mais ou menos em 150 pessoas nesse Instituto Bíblico, então você imagine, ficar 2 horas espremendo laranja para 150 pessoas. Foi o suco do jantar. Então eu fiquei lá 2 horas, no sábado à tarde, ali pagando, né, a minha pena. Mas aquilo fez com que eu refletisse, me levou a uma mudança interna, teve crescimento e me levou à cura naquela situação que eu fiz. Então o trabalho em si não
errado, mas nós temos que ser equilibrados na aplicação da disciplina e pedir orientação de Deus. E devemos entender o que nos motiva à mudança, o que motiva o indivíduo à mudança, o que na vida dele vai ser desenvolvido e trabalhado que o levará à mudança. A dor? Amor é a melhor motivação para a mudança. É interessante que nesse processo de paternidade, né, de disciplinar o meu filho, às vezes ele precisa ver a firmeza que eu devo ter como pai. Entretanto, eu nunca posso fazer isso sem amor. Nunca posso fazer isso sem amor. Amor é a melhor motivação para a mudança. E muitas vezes, uma boa conversa resolve o problema. Uma boa conversa resolve o problema. Nós não devemos criar simplesmente medo no amor. Então, o que motiva a mudança? Dor? Amor? Medo? O que motiva essa mudança? E como determinar a disciplina apropriada? Nós temos um relatório de disciplina do aluno. Então, você tem aí nessa folha a razão da disciplina, o que o indivíduo fez, como isso afeta a ele e aos outros, as consequências. E aí você pode colocar ali a disciplina determinada ao aluno, o que foi que deve ser colocado. E aí a equipe assina e vai trabalhar. E aí depois o aluno vai relatar o que essa experiência relatou a ele. Qual a principal razão pela qual o Desafio Jovem tem a regra relacionada a essa disciplina? Ou qual é a principal razão pela qual este comportamento é proibido no Desafio Jovem? E aí os comentários da equipe, o conselheiro que o acompanhou e a data nesse relatório da disciplina. Então, esse relatório da disciplina ele é muito importante para ter um feedback daquilo que está acontecendo. Por isso é importante desenvolver esse processo na disciplina dos nossos alunos. Como eu disse, essa aula foi simplesmente um ponto introdutório e nós vamos ter outras aulas falando sobre disciplina, um módulo inteirinho, um material fantástico, que nós vamos aprofundar e discutir melhor esses valores da disciplina dentro do Desafio Jovem. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação, vá ao nosso fórum de discussão, ao nosso chat e coloque lá as suas opiniões e questionamentos sobre esse assunto. Ele está lá para isso. Use e estamos à sua disposição. Que Deus o abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço.